temos a intervenção, ela não aconteceu. Nós temos hoje uma figura de direita apoiada uma figura de direita que é Bolsonaro, apoiado pela nova direita que está surgindo, né, no país, pelos próprios militares, pela sociedade do cidadão de bem. O que é que significa esse movimento hoje dentro do estado do Rio Grande do Norte? Olha, o movimento não é só no estado do Rio Grande do Norte. Esse movimento que nós nos envolvemos nele, é um movimento que é do Brasil. É um movimento que está lutando contra essa corrupção deslavada que existe no país hoje. Eu não sei se as pessoas assistiram já os pronunciamentos do Papa Francisco agora nessa viagem dele à América do Sul. Ele foi taxativo em dizer que o grande mal hoje da América Latina é a corrupção. Então esse movimento é um movimento de iniciativa popular, é um movimento que está abraçando um político hoje, que talvez seja o único político, ou dos únicos políticos que é ficha limpa, que está pregando a volta da prática da ética no país, pregando honradez, pregando respeito, pregando acima de tudo os valores da família. Então, é uma coisa espontânea que surge. O Rio Grande do Norte talvez esteja neste movimento de uma maneira das mais difíceis possíveis. Qual é o Rio hoje que está pior? É o Rio de Janeiro ou é o Rio Grande do Norte? Se botar na balança tá difícil. Tá difícil de decidir isso. Então isso é uma vergonha para quem nasceu aqui ou para quem foi adotado aqui em Potiguar. Certo? Então é um movimento de iniciativa popular e a gente está aqui para externar a nossa insatisfação. Muitos dos que estão nos assistindo agora podem estar, por exemplo, vendo a Rede Globo Lixo de televisão, tá certo? Ou vendo programas de TV que pouco representam a cultura brasileira. Estes programas, este movimento está procurando se contrapor a tudo isso. Então, venha conhecer e venha participar junto conosco. Chama a sociedade, hoje a sociedade hoje não quer sair de casa. Qual o recado que você deixa para o pessoal que tem vontade de vir, mas não vem? Que aqui é um movimento pacífico, é um movimento de família, tá aqui o pessoal aqui, ó, familiares, muitos conhecidos, né? É algo que tem representado uma postura independente, né? Como foi falado aqui, referente política, né? Mas que temos uma posição, né? Referente ao que nós queremos para a sociedade, né? Que é o livre, a segurança, o livre acesso às informações, né? Então todo esse processo que está sendo construído dentro do país, essa agenda comunista, nós estamos combatendo isso. Então você que é contra tudo isso, venha participar, saia do sofá, venha participar conosco aqui no grupo dos intervencionistas do seu estado. Cada estado tem um pessoal que está brigando, está lutando por você, rapaz. Se levante, faça a sua parte. Deixa um recado para esse pessoal aí que está em casa. Eu queria comentar ainda sobre a intervenção militar que você falou. Perfeito, pode ficar à vontade. Eu sou militar, eu sou general do Exército, estou na reserva já e trabalhei já há muitos anos na segurança pública. Quando se fala em intervenção militar, é uma intervenção que tradicionalmente se chama de golpe militar, né? É quando os militares entram e depõem o poder constituído e assumem o poder para que haja uma nova eleição e uma nova formação de novos poderes no país. Essa intervenção militar clássica, como a gente fala, não existe mais espaço no mundo para que ela aconteça. Seria os tanques de guerra na rua, aquela questão toda... Isso, a gente espera que isso daí não seja necessário no país. Agora, existe uma intervenção militar que pode ser classificada de duas maneiras. Ela é a constitucional, tá certo? Que é a feita sob a ordem de um dos poderes. No caso do Brasil hoje, não tem mais como esperar que ela venha por determinação, a pedido do Legislativo ou do Executivo. É possível que ela venha ainda pelo Judiciário. Por quê? Se um movimento civil for organizado para fechar o país, para parar o país, por exemplo, agora no dia 24, esperamos que a justiça seja feita e aquele cara, que eu não gosto de falar o nome dele, porque eu não falo o nome de bandido, de criminoso, aquele cara seja realmente condenado, pode ser que tenha uma grande revolta em função dos apoiadores dele, desses outros pequenos bandidos ou pessoas que são iludidas, continuam sendo iludidas. Então, se acontecer esse movimento,
a presidente do Supremo vai ser obrigada a chamar as Forças Armadas para intervirem no país. Essa é uma intervenção militar constitucional. E a outra intervenção militar, que a gente está rezando que ela possa vir a acontecer de maneira mais natural, é por meio do voto. Nós temos hoje, até hoje, nos últimos 30 anos, as pesquisas políticas que são feitas indicam que as Forças Armadas são a instituição de maior credibilidade no país. Então isso é uma característica do modelo de administração militar, que foi reconhecido por esse cara que vai ser julgado agora dia 24, como tendo o Brasil, quando teve governos militares, teve crescimento, teve progresso e tinha ordem. O que está na nossa bandeira? A bandeira do Brasil tem o lema ordem e progresso. Aí eu pergunto para você, nós temos isso no Brasil hoje? Se não temos no Brasil, se não temos no Rio Grande do Norte, venha conosco, venha participar desse movimento, porque o que a gente quer é isso. A nossa bandeira é que volte a ter ordem e progresso no Brasil e, em particular, aqui no Rio Grande do Norte. Isso aí. Vou fazer uma pergunta sobre geopolítica. Você tocou, já que o senhor falou que é general, né, eu não conhecia nesse exato momento, e passo a conhecê-lo e respeito muito as Forças Armadas, a qual eu participei de algumas operações, né, sou um patriota, né, hoje eu trabalho na área de segurança privada, e estou expandindo meu conhecimento para assuntos exteriores, né, trabalho com o sistema da informação, e estou aqui, deixei minha família em casa para estar aqui com os patriotas, né, e levando esse papo saudável aqui e orientando o pessoal. Nessa questão da geopolítica referente à Amazônia, né, nós temos o general Mioto, não é isso? Que está fazendo um excelente trabalho lá, combatendo a narcoguerrilha, os narcotraficantes e os demais crimes que existem na Amazônia. Nós entendemos também, nós vemos também na questão orçamentária do Exército, que foi muito reduzido. Nós vemos também na questão do sucateamento das Forças Armadas. Né? Nós vemos também a questão muitas das vezes, o brasileiro ele está muito acomodado. Né? Qual seria assim a questão da venda dos políticos? Isso não seria um golpe já para pedir uma intervenção militar que é referente a isso? Esse sucateamento das Forças Armadas, né? Na questão do desaparelhamento das forças de segurança. Existe essa logística toda, né? Existe um desconhecimento muito grande no país do que é realmente a Amazônia e quais são as missões que as Forças Armadas executam no Brasil e especialmente na Amazônia. Eu comandei uma brigada em Roraima, tinha comandado antes um batalhão de fronteira. A nossa brigada é a primeira brigada, 1.750 quilômetros de perímetro de fronteira. Na época o comandante militar da Amazônia era o general Heleno. Nós intestamos aquele problema da demarcação de terra indígena Raposa Serra do Sol, porque é uma área contígua à Venezuela e à Guiana, então é um absurdo que na faixa de fronteira, que é constitucionalmente uma área de proteção federal para a soberania brasileira, que ali tivesse uma demarcação de terra indígena. Mesmo assim, o presidente da República na época, é esse cara que vai ser julgado agora dia 24, ele demarcou a terra indígena e o Supremo também, muito bem comprado por ele, tá certo? Infelizmente essa é a grande verdade, é o Supremo Tribunal da Vergonha, a sigla deveria mudar de STF para STV, e o Supremo então referendou e essa terra indígena hoje existe. É uma região permeável, fronteira com a Venezuela, que é um país que está em convulsão social, só o Brasil é que não está admitindo isso daí. É um país que está matando as pessoas, o número de refugiados hoje da Venezuela é desconhecido, é difícil de ser admitido pelos principais estudiosos aí da diplomacia internacional, mas ele existe, é fortíssimo e está gerando muitos reflexos negativos para o Brasil. O desconhecimento em relação à carência de meios, não só para o Exército, a Força Terrestre, mas também para a Marinha e para a Aeronáutica, porque um país, para ser soberano, ele tem que ter capacidade de projetar poder aéreo e marítimo, e capacidade de manter o país e de, se for preciso, ocupar um território para garantir a posse desse território, ele tem que ter uma força terrestre de confiança. Nós não temos hoje aviões de interceptação aeroestratégica, nós não temos um porta-aviões, nós não temos submarino nuclear, que é a grande força dissuasória do mundo, e o nosso exército só tem uma coisa que é de grande valor, é a natureza do ser humano.
é o soldado do Exército, tá certo? Os soldados paraquedistas, os soldados da Amazônia, os soldados da infantaria, da artilharia, da cavalaria e das outras armas que têm a capacidade de garantir com a sua capacidade pessoal a defesa do território. Todo mundo lembra que uma das características maiores da Força Expedicionária Brasileira na Itália foi a criatividade do pracinha brasileiro, tá certo? Então, essa é uma realidade. A realidade da Amazônia, agora focando no Brasil. Infelizmente, nós temos uma discussão em relação à segurança das fronteiras na Amazônia. E todo mundo sabe, agora recentemente, numa ação com órgãos de inteligência, houve uma prisão de um militar do Exército, infelizmente um cara que já era para ter sido colocado para fora, mas por força de decisão judicial, ele foi incorporado e foi mantido no Exército, trazendo de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro uma quantidade enorme de fuzis, de pistolas e de munição. Então, essa segurança na fronteira, que hoje não é missão das Forças Armadas, talvez a gente devesse repensar isso, porque a Polícia Federal não tem essa condição de fazer isso. O próprio diretor-geral agora da Polícia Federal sugeriu a criação de mais um efetivo dentro da Força da Polícia Federal para fazer a segurança das fronteiras. Ora, hoje a gente tem as Forças Armadas, então a gente poderia colocar essa responsabilidade para as Forças Armadas para garantir, sim, toda e qualquer passagem de veículo, de carga na fronteira, que seja revistado, que seja vistoriado e que seja impedido que a carga criminosa passe. Tá certo? Então, é uma realidade que o Brasil precisa. Eu vou deixar minha mensagem final. O nosso país precisa ser reescrito e isso implica numa nova Constituição. Nós precisamos ser reescritos porque se nós não formos reescritos, vai aparecer alguém que vai querer redesenhar o Brasil. Isto é, voltar a mexer nas nossas fronteiras, porque área indígena contígua, existente em outros países vizinhos, o que acontece? É um passo seguinte para que haja uma força de determinação estranha, fora do país, para dizer que aquele negócio ali é um enclave. Nós já temos duas áreas com essa característica, a área indígena Yanomami e a área indígena Raposa Serra do Sol. E essas duas estão muito perto de serem unidas. Isso pode ser um motivo, e essa é uma das teorias por isso que nós fomos contra essa demarcação, de fazer um grande território indígena, e aí com isso o Brasil perde a soberania, talvez sobre as áreas mais ricas que nós temos hoje no Brasil. Porque só essa área da Raposa Serra do Sol, na Amazônia roraimense, ela corresponde a 98% do nióbio do mundo, está nas nossas mãos lá naquela região. Então é a mensagem final. Vamos lutar hoje para o Brasil não ser redesenhado. Vamos reescrever o Brasil. E acima de tudo, vamos sair da nossa zona de conforto, vir para as ruas e vamos pacificamente lutar por um país melhor para os nossos filhos e netos. Aí falou o general, muito obrigado, general. General Eliezer Girão Monteiro Filho, com muito orgulho, viu? Mais um patriota aqui, lutando, intervencionista, graças a Deus aqui, pessoal. Pessoal, vou agradecer a todos aqui. Eu vou finalizar a live, que eu estou um pouco cansado, certo? Gostaria de ficar a noite todinha aqui com vocês, mas eu tenho alguns compromissos. Gostaria de dar um abraço aos pesadelos dos políticos, o suporte que me deram aí, que o pessoal aqui, as famílias, o pessoal se confraternizando, né? Graças a Deus aí, Deus tem sido bom conosco, né? Tem colocado pessoas importantes em nossas lideranças, né? A sociedade está aí, ó, apoiando o general, o capitão Bolsonaro, né? E estamos todos unidos aqui em prol da sociedade, de todos os brasileiros. Pessoal, um abraço a todos, que Deus nos abençoe.